Livro O Ministério de Jesus Cristo Hoje, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. Jesus Cristo, nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. João 10:14. Nos capítulos anteriores, vimos Jesus como nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso mediador e nosso intercessor. Ele também tem outro ministério. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Davi profetizou sobre ele no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. E Jesus disse: Eu sou o bom pastor. João 10:14. O Salmo 22 contém uma profecia sobre a morte de Jesus. O Salmo 23 é uma profecia sobre ele como o bom pastor. No Salmo 24, temos uma profecia com relação ao fato de que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que virá. Estamos vivendo neste instante, no Salmo 23. Ele nos pertence. Essa é mais do que apenas uma bela passagem da Bíblia. Davi está profetizando quando diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gosto de dizer isso assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Cristo é aquele que cuida, o amado, o noivo do corpo. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é o meu Senhor ressurreto, assentado à destra da majestade nas alturas. Isso significa que você, como cristão, é um vencedor absoluto. Significa que a pobreza, a falta e a necessidade são coisas do passado. Filipenses 4:19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Seu Pai Celestial conhece suas necessidades. Jesus demonstrou isso quando estava na terra. Ele alimentou as multidões, deu aos discípulos uma grande pesca, transformou água em vinho, curou os enfermos e supriu todas as necessidades do homem. Este é o meu Senhor pastor. Posso dizer: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não me falta cura, não me falta saúde, não me falta força, não me falta poder, não me falta capacidade, não me falta dinheiro, não me falta nada. Posso dizer isso diante de aparente falta. Posso dizer isso diante de aparente derrota, porque estou andando pela fé e não por vista. A Bíblia disse que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Minha visão pode estar me dizendo que as coisas não são assim, mas se quiser agradar a Deus, terei de aprender a andar pela fé e a ter os pensamentos de Deus, como Ele. Isaías 55:9 diz: Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não pode pensar na dimensão natural e ter os pensamentos de Deus. Quando você pensa naturalmente, você está pensando na esfera humana. Ouse pensar os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são muito mais altos que os pensamentos dos homens, assim como os céus estão acima da terra. Romanos 4:17 nos mostra o modo de pensar de Deus com relação a Abraão. Perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Em outras palavras, Deus vê as coisas como elas são e não como parecem. Se quer ter os pensamentos de Deus, você verá as coisas como Deus as vê e não como elas parecem do ponto de vista natural. Deus disse a Abraão: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17:5. Observe que Deus não disse: vou fazer de você pai de muitas nações. Ele disse: por pai de muitas nações te constituí. Ele chamou as coisas que não eram como se fossem, e Abraão creu em Deus. Você não apenas deve pensar como Deus, você também deve agir como Deus. Você é filho dele e deve participar da natureza do Pai. Mas, enquanto estiver pensando no modo natural, seus atos serão no modo natural. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, Abraão tinha cerca de 99 anos e sua esposa Sara era estéril. Mas Abraão creu em Deus. No âmbito natural, Abraão não poderia ter tido sequer um filho e muito menos ser pai de muitas nações. Ainda assim, ele creu em Deus, e Deus fez com que a semente de Abraão fosse tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu. Crer faz as coisas acontecerem na esfera natural. Essa verdade é tão simples que tropeçamos na simplicidade dela, queremos complicá-la, e nós realmente a complicamos com nosso raciocínio humano natural. Assim como confiamos em Cristo para ser nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado perante o Pai Celestial, também deveríamos confiar nele como nosso pastor, nosso mantenedor, supridor das nossas necessidades e doador de vida abundante. O ministério de Jesus como sumo sacerdote supre cada necessidade do cristão, desde o momento em que ele nasce de novo, até ser introduzido na presença de Deus no final da vida. Cristo nos comissionou para irmos e falarmos a outros sobre tudo o que ele providenciou para que eles entrem nessa vida abundante. Conhecer a Cristo como Salvador, mediador, intercessor, advogado e pastor. O mundo não poderá conhecê-lo se continuarmos calados. Cristo quer que digamos ao pecador que ele foi liberto, que Jesus tomou sobre si a natureza pecaminosa do homem. Cristo quer que digamos ao pecador que ele não está mais lhe imputando seus pecados. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação. Esse, portanto, é o ministério que Cristo nos deu, o ministério da reconciliação. O versículo 19 continua: A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra imputar é um termo contábil. Outra tradução do versículo anterior diz: Ele não está contando ou considerando contra os homens as suas transgressões. Alguns podem argumentar: bem, se Cristo não está imputando aos homens os seus pecados, eles serão salvos automaticamente? Não. A razão pela qual os homens precisam ser salvos é porque todos nós nascemos no pecado e precisamos nascer de novo em Cristo. Jesus Cristo não está interessado em imputar aos homens os seus pecados contra ele. Cristo está interessado em atrair o homem para si. Quando D.L. Moody começou a pregar, todas as suas mensagens eram sobre o juízo de Deus. Ele diz: Eu pregava todos os dias sobre o mesmo texto que diz que Deus está irado com o pecador. Esse tipo de pregação salvou algumas pessoas. Quando Moody estava visitando a Inglaterra, ele casualmente disse a um garoto de 19 anos:
Se algum dia você for aos Estados Unidos, venha pregar para mim. Mais tarde, Moody admitiu que havia feito o convite mais por cortesia do que por sinceridade. 2 anos depois, Moody atendeu a porta da frente e descobriu que aquele jovem pregador estava pronto para aceitar seu convite. É claro que não havia nada a fazer a não ser oferecer o seu púlpito ao jovem para uma semana de cultos. No domingo à noite, na abertura da semana de avivamento, o garoto pregou com base em João 3,16. Na segunda-feira, Moody teve de sair da cidade para atender os compromissos de pregação agendados anteriormente, de modo que ele disse à esposa e aos líderes da igreja que os cultos de avivamento daquele jovem poderiam ser realizados no porão da igreja durante sua ausência. Moody estava certo de que não haveria muitas pessoas dispostas a ouvir um novato. Ele voltou para a casa de sua viagem de pregações após o culto de quinta-feira à noite. Temendo o pior, perguntou à esposa como estava indo os cultos. Para sua surpresa, ela respondeu: na noite passada tivemos de nos mudar para o auditório principal, e esta noite estava lotado e transbordando de pessoas. Chocado com o fato de que o jovem pregador estava atraindo multidões maiores que ele, Moody perguntou: bem, sobre o que afinal ele está pregando? A esposa respondeu: ele tem pregado sobre a mesma coisa todas as noites. João 3,16. Moody continuou dizendo que essa experiência transformou seu ministério. Ele nunca mais pregou sobre o juízo de Deus. Ele pregava sobre o amor de Deus. Ele disse: e onde antes eu conseguia uma pessoa salva, agora tenho 100 pessoas salvas. Cristo nos confiou a palavra da reconciliação. O Senhor quer que digamos aos perdidos que Ele não está imputando aos homens as suas transgressões. A tradução da Bíblia amplificada de 2 Coríntios 5,19 diz: foi Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando ao mundo o seu favor, não contando nem imputando aos homens as suas transgressões, mas cancelando-as e nos confiando a mensagem da reconciliação, do retorno ao favor. O pecador não precisa pensar que Deus está irado com ele ou que Deus está contra ele. O pecado que envia o homem ao inferno não é um ato ou feito como mentir, roubar ou enganar. É rejeitar o Senhor Jesus Cristo. João 16, do 7 ao 9, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Todo homem tem o direito de saber sobre a graça salvadora de Cristo. Todo homem tem o direito de saber que Cristo suprirá todas as suas necessidades, que Cristo será seu sumo sacerdote, seu advogado, seu mediador, seu intercessor e seu pastor. A oração do pecador para receber Jesus Cristo como Salvador. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. De modo que sei que Tu não me lançarás fora, mas que me recebes, e eu te agradeço por isso. Tu dissestes na Tua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Estou invocando Teu nome, de modo que sei que Tu me salvaste agora. Tu também disseste: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele foi ressuscitado dentre os mortos pela minha justificação. E eu confesso agora como meu Senhor. Porque a Tua palavra diz: com o coração se crê para a justiça. E eu creio com o meu coração. Agora me tornei a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. E estou salvo. Obrigado, Senhor.